Muito boa noite, bem-vindos ao último webinar, conferência do Conselho Estratégico Nacional do PSD antes de férias. Nós realizámos ao longo destes 2 meses um conjunto de webinars. Começámos com a questão da saúde e da economia, depois falámos do turismo, falámos do programa de recuperação económica do PSD, do programa de emergência social do PSD, também falámos sobre investimento público, sobre o poder local, e hoje terminamos com a questão do empreendedorismo e das startups. Quer olhando para aquilo que foram os últimos anos, e Portugal deu passos bastante importantes em termos de fomentar o empreendedorismo e em termos de lançamento de startups, mas também o que é que podemos fazer nos próximos anos, tendo em conta a muito difícil situação económica que já estamos a atravessar e que infelizmente se vai agravar nos próximos tempos, e considerando que para a recuperação económica o empreendedorismo e as startups terão um papel absolutamente fundamental nessa recuperação económica. Eu quero agradecer ao Francisco Catalão, que será o moderador desta conferência, e agradecer à Maria João Guedes, ao Daniel Traça e ao Miguel Pina Martins, que aceitaram participar neste debate. Muito obrigado aos três. Vai ser seguramente um debate muito enriquecedor. O Conselho Estratégico Nacional em setembro retomará os webinars e, se possível, consoante a situação epidemiológica o permitir, começar a ter também alguns eventos presenciais, e não só em Lisboa, mas também em todo o país. E, como eu tenho referido, nós apresentámos no início de abril o nosso programa de emergência económica, de resposta aos problemas de liquidez e crédito das empresas e de rendimento das famílias. Apresentámos no início de junho o nosso programa de recuperação económica para os próximos 2 anos, as medidas para poder recuperar a economia e aguentar as empresas, medidas de capitalização, de sistema fiscal, de aposta no capital humano, de incentivo ao investimento e às exportações, etc. E estamos a preparar o nosso programa estratégico, que é a atualização do programa eleitoral que fizemos ano passado, com esta nova realidade, totalmente diferente daquilo que há um ano atrás tínhamos quando apresentámos o programa eleitoral, e também da resposta europeia que esperamos que em breve seja conhecida. E, portanto, em setembro, para além de continuarmos estes eventos de conferências e de webinars, vamos continuar a trabalhar nesse programa estratégico e nas propostas que queremos apresentar ao país. Mais uma vez, obrigado aos 4. Eu, como de costume, nas conferências em que não participo, vou sair agora e vou assistir via Facebook, e agradeço-vos mais uma vez bastante, e bom debate, tenho a certeza que será muito interessante. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Antes de mais, agradecer o convite do professor Joaquim Miranda Sarmento para poder moderar este debate, que conta aqui com um painel de grande excelência, e que de certeza nos vão poder proporcionar aqui breves momentos neste serão de um final de tarde, princípio de noite bastante quente aqui em Lisboa. Também referir que esta é uma iniciativa então do Conselho Estratégico Nacional, também da secção temática de Economia, que é coordenada pelo Rui Vinhas da Silva, e que também é co-liderada também pelo deputado Afonso Oliveira, que também temos o prazer de contar com o apoio deles. Ok? Desta forma, irei, como bom moderador e como bom anfitrião, também passar a apresentar aqui um bocadinho, embora alguns deles não mereçam sequer apresentação, porque são pessoas subejamente conhecidas, mas de qualquer forma vamos ter connosco esta noite o Miguel Pina Martins, que é fundador e CEO da Science for You, um projeto muito interessante e que hoje começou como uma startup já há alguns anos atrás, e é um projeto que lhe é dado como um grande exemplo de empreendedorismo a nível nacional, um projeto que já se iniciou em 2008 e que, no fundo, é focada
na criação de brinquedos científicos e educativos, e que hoje em dia é um líder nesse setor a nível nacional e também com grande relevo a nível ibérico e já com presença em bastantes países, possivelmente em mais de 35 países, por dados que eu tive a oportunidade de consultar. O Miguel tem sido, ao longo dos vários anos, reconhecido publicamente o seu empenho e profissionalismo em todas estas áreas e já foi distinguido com inúmeros prémios a nível do empreendedorismo, desde o Prémio de Empreendedor do Ano, em 2010, pela Comissão Europeia, a uma série de outros prémios por outras entidades nacionais, como o IAPMEI, mas também com prémios por parte do governo britânico, entre outras, e também em 2015 condecorado pelo Presidente da República com a Ordem de Mérito Empresarial. Teremos depois também connosco o professor Daniel Traça, que é o Dean da Nova School of Business and Economics, também um académico bastante respeitado a nível nacional e também internacional, licenciado em Economia pela Nova, com um mestrado e doutoramento pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos da América. Tem tido o prazer de dar aulas e de lecionar em várias universidades de relevo, desde o INSEAD em França, ou também o polo do INSEAD em Singapura, mas também na Bélgica, em Seul e em Genebra, em várias universidades. E atualmente é também, como eu disse, então, o diretor da Nova School of Business and Economics e leciona também no Lisbon MBA e na formação de executivos e mestrados também da Nova em áreas como a gestão internacional e a macroeconomia. Por último, temos também connosco a professora Maria João Guedes, professora auxiliar com agregação no ISEG, no Instituto Superior de Economia e Gestão, e investigadora também no Centro de Investigação Avançada da mesma universidade. A professora Maria João também tem um doutoramento em Gestão Financeira pelo Imperial College Business em Londres, no Reino Unido, e também é licenciada e tem um MBA também pelo ISEG, onde é também responsável, leciona também nessa escola, onde é responsável por várias cadeiras, entre elas Corporate Finance e Finanças Empresariais. E, portanto, temos aqui um painel com várias valências que acho que todas elas se ajudam a complementar e, portanto, tornar ainda mais produtivo e agradável as várias opiniões que aqui poderemos obter durante este debate. O debate, eu vou tentar dividir este debate em três partes. Nas duas primeiras partes irei tentar lançar dois temas para a discussão dos nossos convidados e depois um terceiro slot, no fundo mais guardado para um eventual debate, para fazer aqui o wrap-up também da sessão e para eventuais questões que a audiência também nos possa colocar através da página de Facebook, onde este debate está a ser transmitido. Portanto, este debate dá-se então numa situação bastante complicada, porventura uma das situações mais complicadas que a economia nacional, europeia e mesmo mundial já enfrentaram, e onde isso obviamente irá ter reflexos bastante negativos a nível quer das startups e a nível do empreendedorismo, que é o tema que estamos aqui hoje a debater, e portanto eu no fundo queria, era um bocado neste contexto de incerteza, perceber qual é que será a vossa opinião, no fundo, para percebermos se ainda há um caminho para a sobrevivência do empreendedorismo, deste ecossistema que tem sido muito importante nos últimos anos, e Portugal tem sido dado em variedíssimos foros como um exemplo de apoio à inovação e à criação de novos projetos, novos negócios em variedíssimas áreas e em variados setores, e portanto temos aqui, no fundo, lançar a primeira questão para os três,
no fundo, esta da questão da importância do empreendedorismo como um elemento de crescimento económico e para o potencial do país e até que ponto é que o empreendedorismo e a criação de novas empresas e novos projetos poderá servir como uma alavanca para essa própria retoma económica que todos desejamos. E depois também relacionar um bocadinho isto com aquelas questões já tradicionais nas várias discussões a nível económico, dos temas da competitividade da economia portuguesa, da baixa performance de algumas empresas portuguesas, se essas podem ser barreiras ao empreendedorismo e o que é que poderia mudar, ou o que é que, na vossa opinião, poderia ser necessário para continuarmos a ter então este ecossistema de inovação e de risco mais propício a este crescimento sustentável da economia nacional. Se calhar passava a palavra, pela mesma ordem que vos apresentei, ao Miguel, também para ouvir aqui, também alguém que é um empresário, que é um empreendedor, que de certeza está a sofrer na pele alguns problemas, mas também onde há muitas dificuldades, também de certeza que haverão algumas oportunidades para serem aproveitadas. E, portanto, era aí que eu também passava a palavra com esse repto. Muito obrigado, Francisco. Um agradecimento também grande ao Joaquim por ter feito também este convite para poder participar, cumprimentar o Daniel e a Maria João também pela participação aqui e o agradecimento também a todos os que estão do outro lado a ouvir um bocadinho aquilo que nós temos para dizer, o que eu tenho para dizer. Eu queria dividir aqui esta intervenção em dois blocos importantes. O primeiro bloco é uma coisa muito mais de longo prazo, que é um problema que nós temos no empreendedorismo que está relacionado com a educação, e principalmente a educação dos mais novos e a falta de preparação em comparação com que nós temos noutros países como nos Estados Unidos, em que há um enfoque muito, muito grande, principalmente nos mais novos, na questão das soft skills, e costumo recorrer a exemplos muito básicos para as pessoas conseguirem perceber que toda a gente via os Simpsons, e toda a gente via os Simpsons nos anos 80, e havia coisas que o Bart Simpson fazia, que era nomeadamente vender limonada na escola. Ou seja, havia realmente uma força muito grande para existirem estas questões de vendas, de comunicação e tudo mais, que cá em Portugal já há algumas questões relacionadas com a venda, mas não é com esta dinâmica toda. Nós mesmo em Portugal, se somos um miúdo na rua a vender limonada, fica logo o preconceito de mas o que é que este miúdo está aqui a fazer? E depois, em segundo lugar, para além do que é que este miúdo, corre-se o risco de aparecer à ASAI e ver que a limonada tem açúcar a mais e tem que pagar uma série de impostos e toda a gente fica chateada. Ou seja, não é só isto, também temos um show and tell, coisas muito importantes que pode ser até mostrar um creme. Não interessa aquilo que se vai mostrar, o que é o importante num show and tell, em miúdos com 8 anos, 9 anos, é comunicarem para os outros, ou seja, muito importante e que tem uma parte também relativamente importante da avaliação, é eles conseguirem fazer um show and tell bom. Ou fazer, por exemplo, feiras de ciência, que é um tema que é um bocadinho mais caro, que realmente é algo muito importante porque dinamiza as crianças para conseguirem descobrir e conseguirem querer ser mais criativas, inventar coisas e também conseguirem perceber a importância da competitividade. Isto são tudo questões que desde há muito tempo que são muito, muito trabalhadas nos Estados Unidos e que são muito, muito importantes para a avaliação e que cá continuamos a ter um modelo, apesar de ter sido feita uma evolução nos últimos tempos no sentido das soft skills serem cada vez mais importantes, mas temos um modelo que é genericamente assente na memória. Tenho aqui dois professores que sabem muito mais isto do que eu, e por isso até ter um input até um bocadinho diferente, mas no meu entender nós temos que realmente começar, se queremos ter uma sociedade empreendedora, se queremos realmente ter empresas grandes que nasçam de empreendedorismo, de empreendedores novos, precisamos realmente de começar com as crianças muito pequeninas e não ensinar empreendedorismo, porque eu acho que isso não se ensina, mas ensinar as coisas que são importantes na nossa sociedade hoje em dia e que são importantes para criar empreendedores. E isso é um tema que obviamente não está relacionado com o Covid nem nada do género, mas que só pode ser tratado no longo prazo e que obviamente não pode ser feito de outra maneira. Mas acho que tem que haver aqui um foco muito grande nas soft skills a nível da educação. E isto leva ao outro lado. Para quem não sabe, nós estamos a falar na Europa versus Estados Unidos das maiores empresas do mundo. As maiores empresas americanas, o top 5, que toda a gente conhece perfeitamente, qual é o top 5? Estamos a falar Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é Google, e Facebook. Tudo isto empresas que foram criadas por jovens empreendedores
que deram estas empresas todas, as 5 maiores dos Estados Unidos. Nós estamos a falar das 5 maiores dos Estados Unidos. Empresas tecnológicas, empresas que realmente têm aqui um paradigma completamente diferente. E depois podemos olhar para a lista das 5 maiores empresas europeias. É a Shell, BP, também conhecemos, Total, Volkswagen e depois a Gazprom. Ou seja, se nós compararmos uma coisa com a outra, percebemos o problema que a Europa tem neste momento a nível de empreendedorismo. O empreendedorismo não é uma saída para os países, não é um remédio, é a solução que existe. Os Estados Unidos conseguem ter a pujança económica que têm por causa destas empresas novas. Não são só estas 5. Temos outras, temos a Tesla, temos o Twitter, temos N empresas que foram criadas há relativamente pouco tempo por um incentivo realmente grande ao empreendedorismo e que muda o tecido empresarial completamente dos países. E isto acontece porque realmente há um foco muito grande no empreendedorismo, é realmente muito mais fácil levantar dinheiro e também é dado em nível social, que é outro problema que nós temos mais de fundo, é muito fácil falhar. É algo que é mais, não é muito, mas pelo menos é bem mais fácil falhar do que na Europa e neste caso em Portugal. Nós quando falhamos em Portugal ainda temos este estigma, que hoje em dia é muito menor, mas ainda há muito aquele estigma de eu falhei, agora sou um falhado. E isto é um problema que nós temos genericamente. Nós precisamos que a nossa sociedade consiga encarar com uma medalha os que falharam, porque experimentaram, porque já sabem como é que se faz e porque aprenderam bastante neste processo. Nós temos fundos nos Estados Unidos que só investem em pessoas que tenham falhado. Uma pessoa pode ir lá com a melhor ideia do mundo, mas se não tiver já feito uma empresa, que é, olha, mas você já alguma vez tentou? Não, é a primeira vez. Então não queremos. Queremos pessoas que já tenham tentado. E isto é precisamente o contrário do que acontece cá. E é isto que é importante a nível de sociedade, ou seja, temos aqui a questão educacional, temos aqui a questão de sociedade. São duas coisas que se juntam e que nós temos que conseguir mudar. Isto não se muda com o tempo, isto não se muda do dia para a noite. Isto muda-se quando realmente conseguimos ter aqueles empreendedores que vêm e que dizem, olha, eu primeiro fali 5 e só há 6 é que tive muito sucesso. Só assim é que realmente consegue-se mudar uma sociedade. Mas é algo que, no meu entender, acaba por ser constraints grandes que nós temos ao empreendedorismo em Portugal e que são realmente algo que é muito difícil. E depois temos as políticas e aquilo que é importante. Ou seja, aquilo que é importante que podemos fazer hoje. E tem a ver com os fundos, tem a ver com a dinamização de ideias, tem a ver com a criação de incubadoras, tem a ver com a criação de um ecossistema empreendedor, tem a ver com uma série de coisas que têm sido criadas. Mas neste momento é preciso fundos acima de tudo. Nós vamos entrar, acho eu, numa fase em que vai ser preciso passar cheques. Porque vai ser preciso realmente, no meu entender, e percebo muito pouco disto, estão aqui duas pessoas que percebem muito mais do que isto do que eu, mas nós vamos entrar numa crise gigantesca a nível económico. E vai ser necessário capitalizar empresas. E para capitalizar empresas vai ser preciso fundos e fundos de capital de risco para que isto aconteça. E isto é muito importante, agora nesta bazuca, que esperemos que chegue mais cedo do que tarde, é muito importante que haja realmente um papel muito grande do capital de risco e do capital para as empresas. As empresas estão muito endividadas em Portugal, seja, isto são dados que toda a gente conhece, e ainda vão estar mais endividadas no pós-Covid, seja lá quando ele acabar, ou então vão estar em situações muito, muito delicadas. E por isso era muito importante que se criassem fundos para conseguir salvar estas empresas que funcionam a nível de empreendedorismo e de startups também, porque isso também existe. E por isso, ou seja, acabamos por ter aqui, para começar e para não chatear muito, temos aqui estas duas dinâmicas, uma delas mais social e mais de educação, que eu acho que temos que trabalhar no longo prazo, e depois temos tudo o que pode ser políticas que podem ser feitas e que obviamente é preciso dinheiro, é preciso também, e as universidades têm feito um trabalho fantástico nesta matéria, temos N casos muito interessantes de universidades, agora é preciso desmultiplicá-los e conseguirmos ter ainda mais casos, conseguimos ter mais empreendedores e conseguimos realmente que esta dinâmica se mantenha e que seja acima de tudo intensificada, porque não é normal a nossa Europa estar tão velha que não consegue renovar as empresas. As empresas dos Estados Unidos, as ExxonMobil, foram todas passadas para um segundo plano, porque as empresas que passaram são todas estas empresas de empreendedorismo e nós precisamos destes empreendedores. Nós temos que ter a próxima Amazon, nós europeus temos que ter a próxima Tesla, temos que ter, ou seja, é muito importante realmente conseguirmos chegar a este ponto e para isso temos que perceber que o empreendedorismo não é um remédio, não é uma coisa que é um nice to have, é aquilo que mudou completamente a economia dos Estados Unidos. E nós precisamos também disto porque é assim que se vão criar empregos. Nós não podemos contar que seja a Shell a criar novos empregos, nem a Total, nem a BP.
Não quer dizer que não sejam empresas importantes, são empresas muito importantes, mas nós precisamos de dar o salto e precisamos realmente de conseguir entender que o empreendedorismo é a solução no longo prazo para criar riqueza nos países. E esse, para mim, é o tema mais relevante disto, é realmente conseguirmos encontrar uma forma que isto aconteça. Mas pronto, já falei aqui um bocadinho, por isso se calhar passo a palavra agora para quem quiser ser o próximo e depois obviamente continuaremos esta conversa, mas obrigado, Francisco. Obrigado, Miguel. E vou passar a palavra então ao professor Daniel Traça, pegando até no repto que o próprio Miguel lançou, no repto, ou pelo menos uma ideia que o Miguel comentou, que é verdade, o empreendedorismo não se ensina, mas é verdade também que há muitas ideias, nomeadamente no caso dos Estados Unidos, há muitas ideias de empreendedorismo que nasceram nas universidades norte-americanas, e também a Universidade do professor Daniel Traça, a Universidade Nova de Lisboa, também tem sido dado como um exemplo também de uma universidade que tem tentado trabalhar esses temas e dinamizar esse conceito do empreendedorismo. Portanto, no fundo, pegar desta ideia, o empreendedorismo não se ensina, mas pode-se incentivar. Professor. Sim. Obrigado, Francisco. Obrigado ao Joaquim pela apresentação que fez. Obrigado pelo convite para estar aqui presente. E um agradecimento também ao João e ao Miguel por estarem neste painel também, e é um gosto estar aqui. Eu, se calhar, pegava no desafio que me foi posto e pegava nas palavras do Miguel, porque o Miguel fez um ponto que é um ponto importante, que é a ligação entre as questões de cultura e as questões daquilo que são os fatores de competitividade na economia do futuro. E o ponto é simples: estamos numa economia que vive da inovação, estamos numa economia que vive da disrupção, estamos numa economia que vai viver da capacidade de cada um de nós ter ideias novas, e culturas que criem um espaço para essa disrupção, para essa inovação, para esse risco, são culturas que vão estar mais à frente que outras. E eu acho que isto é um sumário um bocadinho do primeiro ponto que o Miguel refere. E o único ponto onde eu diria, isto não é só na questão do empreendedorismo. Isto é uma questão de cultura. Ou seja, eu também tenho a certeza que uma empresa grande, uma Exxon, vou pegar na Shell, que o Miguel referiu, a Shell também está à procura que cada uma das pessoas que ela contrata tenha o mesmo espírito disruptivo e inovador para poder fazer avançar o seu negócio. Okay? Portanto, esta noção de que o espírito, de que a cultura de inovação, que a cultura de empreendedorismo, que a cultura de risco vai ser o driver de sucesso de todas as economias no século XXI, vive-se no empreendedorismo, vive-se nas grandes empresas, vive-se nas pequenas empresas. E este é um desafio, obviamente, que se põe à Europa. E do ponto de vista, por exemplo, para nós como escola, para nós o empreendedorismo, por exemplo, há N ninhos de empresas em Portugal. Porque é que uma escola vai fazer mais um? Porque para nós, dentro da escola, o empreendedorismo não é só a criação de empresas. É a forma como nós queremos preparar os nossos alunos até para irem para uma consultora. Porque eu sei que é isso que eles querem. A coragem para tomar riscos, a coragem para decidir, a coragem para avançar, não ficar parado. E, portanto, é estas competências, portanto, eu queria começar por esta lógica de competências, estas competências e esta cultura têm que ser algo transversal na nossa economia. E nós, em Portugal, porque como o Miguel disse, temos algum déficit destas competências, porque temos, nomeadamente, por exemplo, um ensino secundário que é muito focado em competências muito hard, de termos que estudar para fazer um exame, para ter uma nota no exame, para depois seguirmos ao exame seguinte. Temos que criar mais espaço para que os nossos jovens desenvolvam esta vontade de ser eles próprios, de ir à procura do seu sonho, de colaborarem uns com os outros, de tomarem riscos, de criarem o seu projeto e irem atrás desse projeto. E este empreendedorismo deve ser vivido não só nas startups, deve ser vivido todos os dias pela próxima geração de portugueses. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que este mundo que nós estamos a viver agora, este aspecto da pandemia, de facto está a criar uma turbulência económica enorme. Não tanto, a meu ver, por questões puramente económicas, mas porque, de facto, a pandemia, as questões de saúde pública estão a ser mais e vão ser mais difíceis de gerir do que nós pensávamos no princípio.
nós estamos aqui, achámos que íamos sair da crise, ia ficar tudo bem, estamos outra vez com os números a subir, os números nos Estados Unidos estão completamente fora de controle e mesmo na Europa está tudo já a preparar-se para que outubro, novembro será um mês complicado. E, portanto, a crise económica está para ficar algum tempo connosco, não por questões económicas, mas porque a pandemia não nos vai permitir voltar à nossa vida tradicional. E isso implica que este mundo de empreendedorismo, que é o mundo das startups, que é o mundo destas novas competências, que é o mundo dos projetos arriscados das grandes empresas, que é o mundo da gig economy e das pessoas do cabeleireiro ou do restaurante que quer fazer a sua própria empresa, este mundo todo de empreendedores, que é mais do que o mundo da inovação e das startups que querem se tornar a Google, mas que é este mundo todo das pessoas que têm pequenos negócios, uns que os querem fazer crescer, outros que os querem usar como forma de sobreviver, todo este mundo está sob muita pressão. Porque é um mundo que precisa de mais financiamento, é um mundo que tem menos músculo para sobreviver a situações difíceis e, portanto, nesta situação em que a pandemia vai dificultar o processo de desenvolvimento económico, vamos ter que estar do lado de quem é mais pequeno, quer startups, quer pequenos negócios, porque isto é o tecido básico da nossa economia e isto é o tecido que vai mais sofrer, porque as dificuldades têm menos capacidade de se financiarem, têm menos músculo financeiro e, portanto, vão sofrer mais. E, desse ponto de vista, o que eu acho que é importante é que perceber, número um, que a necessidade de continuarmos a trabalhar na nossa cultura para ela se transformar numa cultura de mais risco, de mais inovação, de mais disrupção, está para ficar, não vai mudar com a pandemia. E dois, que o impacto económico da pandemia vai ser particularmente grave para estes negócios que são mais pequenos, por questões de financiamento, por exemplo, e que é preciso encontrar formas de os ajudar a sobreviver para que a pandemia não arrase de todo e tenhamos que, no fundo, quase fazer uma economia toda nova quando a economia passar. E a forma de se apoiar estes pequenos negócios tem que ser muito bem pensada. Porque, por exemplo, simplesmente emprestar dinheiro a empresas pequenas e enchê-las de dívida vai fazer com que, quando a pandemia acabar, o que temos é uma quantidade de empresas sobreendividadas que vão pensar duas vezes se não é melhor fechar e não pagar as dívidas do que continuar a viver. E, portanto, é muito importante, sabendo que estas pequenas empresas, startups, pequenos negócios, tudo isto, vão precisar de apoio, porque a pandemia vai, de facto, criar uma situação económica complicada, que o façamos de uma forma inteligente, que não carreguemos todos estes pequenos negócios de dívida, okay? Mas que o façamos de forma a que, passando a pandemia, eles estejam preparados, capitalizados, para retomar a sua visão, para voltarem a crescer, para voltarem a desenvolver-se, porque, no fundo, é esse renascer da economia que nós queremos assegurar que se faz rapidamente assim que passar a pandemia. Isto é, o pior que podia acontecer era secar-se a economia, passava a pandemia e tínhamos de estar mais 2 anos a criar novas empresas para adquirir isto. E, portanto, nós temos que pensar, de facto, nestas duas questões, que é, assegurar que continuamos a trabalhar e a pensar no longo prazo, mas assegurar também que, no curto prazo, estamos prontos para, assim que a pandemia passar e criar condições, as empresas estão prontas para voltar ao seu negócio, para voltar a investir, para voltar a crescer, podem recuperar os seus colaboradores, a relação entre a empresa e o colaborador não se destruiu, continua válida, porque não queremos ter que refazer uma economia do zero quando acabar a pandemia. Obrigado, professor. Passava então agora a palavra também à professora Maria João Guedes, também pegando um pouco aqui em algumas ideias que o professor Daniel Traça comentou, nomeadamente aquela parte inicial da sua intervenção, que depois tocou também ao longo de outros pontos da sua intervenção, das questões da competência que devem ser desenvolvidas e que as universidades ajudam a desenvolver, e também da cultura de risco e inovação que deve existir para ajudar a desenvolver. E gostava também que a professora Maria João nos pudesse também, se calhar, relacionar isto um bocadinho, lá está, com o problema da falta de competitividade da economia portuguesa e também de alguma baixa performance que as empresas portuguesas têm em comparação com outros players a nível internacional, nomeadamente até no próprio espaço comunitário, e como é que podemos tentar sair deste nó, no fundo, desatar este nó de tentarmos, desenvolvendo estas competências, desenvolvendo uma nova cultura,
conseguirmos aumentar a competitividade e a performance das empresas portuguesas e da economia portuguesa como um todo, de modo a atingirmos o tal crescimento sustentável que todos desejamos. Professora. Obrigada, Francisco. Queria agradecer o convite, especialmente ao meu colega Joaquim, uma pessoa que admiro e o seu trabalho que tem vindo a desenvolver. Cumprimentar o professor Daniel Traça e o nosso empreendedor Miguel, que tem acompanhado a sua empresa, nem que seja para comprar os meus filhos, os brinquedos que compro para os meus filhos, sempre com muito gosto. E cumprimentar também a audiência virtual. Bem, eu não podia estar mais de acordo com o que o Miguel e o Daniel disseram. De facto, as universidades têm um papel importante, não ensinam a ser empreendedor, mas ensinam a montar um plano de negócio, a montar um plano de financiamento, a ajudar a prever cash flows, por aí fora. Portanto, as universidades têm um papel importante, mas nada disto vai ter sucesso se não houver aqui um espírito, uma cultura que promova o empreendedorismo. Mas temos de ter cuidado a imagem que queremos promover do empreendedor. As narrativas, as imagens simbólicas dos empreendedores, os jovens estão sujeitos, são os Bill Gates, os Steve Jobs, os Mark Zuckerberg, as Anitas Rodrigues, ou seja, pessoas que tiveram uma ideia excelente, criaram negócios de milhões e ficaram milionários. Mas isto é uma pequena parcela das empresas que são criadas. A maior parte das empresas não têm dimensão para criar milionários, não têm uma ideia inovadora para serem bastante distintivas das que já existem, então é preciso preparar os jovens e os menos jovens que criar empresas não significa que vão ter negócios de milhões, mas poderá significar ter uma empresa que seja sustentável, permita a criação de emprego, permita a criação de meios de sustento para pessoas que não estavam empregadas, por exemplo. Portanto, existe aqui a necessidade de alinhar o que é empreendedor. Mas ser empreendedor também significa reinventar os negócios que existem. É preciso criar novas empresas e é preciso melhorar as que já existem. Portanto, é importante dar incentivos àquelas empresas que estão a passar dificuldades e dar instrumentos para que possam ultrapassar essas dificuldades com novas maneiras de gerir, com novos modelos de negócio, procurarem novos mercados, etc. Mas eu posso depois já voltar a isto mais atrás, eu queria voltar ainda aqui ao papel dos empreendedores e das universidades. Esse medo de falhar, como o Miguel falou, eu noto isso, eu costumo perguntar aos meus alunos nas primeiras aulas quantos querem criar empresas e as mãos no ar são muito poucas. Isto intriga-me sempre, porque é que os jovens não querem criar empresas. Existe aqui uma ideia romântica que acabam o curso e vão todos trabalhar em grandes empresas, ter uma vida muito facilitada, e não existe aqui a noção de que existe um caminho alternativo, um caminho de criar uma empresa, um caminho de fazer o seu próprio negócio. Portanto, isto tem que ser começado a ser criado de raiz mais cedo, no secundário, e depois a universidade tem o papel de ensinar, não a ter a ideia, porque a ideia não é aqui o que a universidade vai se debruçar, mas a ensinar a gerir um negócio, ensinar a criar empresas sustentáveis. Portanto, a universidade tem aqui um papel importante. Então, mas porquê é que tantas empresas são criadas e depois não são competitivas? Eu acho que existe aqui um mismatch das empresas que estão a ser criadas e aquelas que realmente a economia necessita. E isso pode ser a razão principal da falta de competitividade dessas empresas. Portanto, nós vemos muitas empresas serem criadas e Portugal tem, em termos dos países da Europa, segundo os dados Eurostat, a segunda maior percentagem de criação de empresas. Mas essas empresas que são criadas, cerca de 14% ao ano, do total de empresas que existem no tecido empresarial português, apenas, ou quase 50% delas não sobrevivem. Ou seja, existe aqui uma rotatividade cria-encerra, que é preciso compreender. Portanto, estão a ser criadas, mas não estão a durar, não estão a sobreviver. Porquê? Porque possivelmente estão a ser criadas em negócios que não são aqueles que são o que a economia necessita. Portanto, há muitas empresas a serem criadas, muitos cafés, muitos restaurantes, muitos centros de estudos, muitos cabeleireiros, mas que não duram mais que 1 ou 2 anos. Porquê? Porque se calhar o mercado está saturado. Portanto, precisamos procurar ideias, negócios, mas onde realmente há a necessidade. E depois, nem todas as pessoas têm capacidade para serem empreendedores. Porquê? Existem 3 aspectos fundamentais. É preciso ter a ideia, é preciso ter o financiamento,
mas é preciso também ter as capacidades de gestão. Ter uma ideia é complicado, não é uma ideia inovadora, que seja capaz de distinguir das demais, mas depois como montar essa ideia? Onde ir buscar o financiamento para essa ideia? E o que eu noto é que quem está a financiar estas empresas, por vezes, ou são as próprias pessoas, por fundos próprios, e isso é difícil, porque olhando para os nossos salários médios, as pessoas que quase não têm dinheiro para chegar ao fim do mês, quanto mais para poupar e deixar dinheiro de parte para criar empresas. Os bancos ou outros financiadores ficam reticentes em financiar essas ideias, porque depois pedem planos de negócios, fazem questões como qual é o período de recuperação deste negócio, etc. E os empreendedores não sabem responder a estas questões e não vão ser financiados. Então quem é que acaba por financiar? São outras empresas, como prazos de pagamento mais alargados, planos de pagamento especiais, portanto, dê-me aqui as móveis para montar aqui o meu cabeleireiro, eu vou pagar daqui a 30 ou 60 dias, portanto fica ali a outra empresa a financiar a empresa que está a ser criada, e o que é que nós estamos aqui a criar? Mais pressão nas empresas que já existem. Isto tem que ser repensado, tem que ser feito algum estudo mais aprofundado para saber como é que as empresas existentes andam a financiar aquelas que querem vir a existir. Portanto, aqui é uma área que tem que ser debatido e tem que ser feito um pensamento sério, estrutural, como é que isto está a acontecer. E depois, mesmo que arranjem financiamento, criar uma empresa é um passo, manter a empresa é outro passo. Portanto, é necessário também ter empreendedores que tenham capacidade de gestão, capacidade de manter as suas empresas, capacidade de responder às necessidades do mercado, visão, etc. Portanto, aqui, este casamento destes três pilares, né, da ideia, do financiamento e da capacidade de gestão, nem sempre existe, e nem todos podemos ser empreendedores. Então, temos que tentar arranjar intervenções, somente nos dois últimos pilares, na parte do financiamento e na parte de dar aos empreendedores formação, soft skills, para que possam fazer a gestão do seu negócio, criaram de uma maneira mais vantajosa e as empresas poderem vingar. Não interessa estar a financiar empresas que à partida saibamos que não vão vingar, portanto é preciso ser criterioso. Isso por vezes pode soar como um choque, então não vamos andar a financiar quem mais necessita. Tem que se financiar as empresas que necessitam, mas também possam vir a dar retorno. Senão, como o Daniel dizia, estamos a criar empresas que estão sem cheio de dívida e que nunca vão ser capazes de repagar essa dívida. Nós estamos a criar aqui pressão nos financiadores, estamos a criar-lhes problemas e não estamos aqui a criar nenhuma solução. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é a questão de quebrar este ciclo vicioso. Uma das maneiras que também nós podíamos repensar é no nosso próprio sistema contabilístico. O nosso sistema contabilístico vira-se para o rendimento. Vendemos, registamos o rendimento, independentemente de recebemos ou não. Ou seja, nós estamos a ter empresas que vendem, que têm lucros, mas depois não têm dinheiro e têm uma pressão de tesouraria brutal. Como é que isto não está a ser quebrado? Como é que isto está-se a perpetuar e não estão a ser criadas medidas para acabar com esta questão? Portanto, eu às vezes começo a analisar empresas, portanto eu faço alguns estudos de sobrevivência e performance de empresas, e o que é que eu vejo? Empresas que vendem, têm lucro, mas não recebem, têm uma pressão de tesouraria enorme. Ou seja, como é que nós conseguimos sustentar empresas quando não entra dinheiro? Portanto, isto tem que ser pensado de uma maneira de... eu não ouso dizer que o sistema contabilístico tem que ser mudado, porque isso era demasiado uma ousadia da minha parte, mas de cá temos que pensar que tem que haver também o sistema das empresas serem avaliadas e a parte do cash flow é importante. Se não entra dinheiro, não há capacidade de cumprir os seus compromissos, não há capacidade de honrar os compromissos que as empresas têm. Isso preocupa-me que esteja a perpetuar-se há vários anos. Depois, a questão que colocou, o desafio que colocou é como é que nós podemos ultrapassar esta falta de competitividade. Bem, já respondi de alguma maneira, portanto, nós não estamos a criar empresas nos negócios certos, não estamos a ter empreendedores com os skills corretos e estamos a ter dificuldade de financiar essas empresas e quem está a financiar
está a criar mais pressão, mais problemas neles próprios. Portanto, nós temos que pensar aqui, se calhar deixava isso depois para o segundo painel, mecanismos de curto prazo e de longo prazo que sejam capazes de atalhar estes problemas nestas várias vertentes. É um desafio, mas só assim conseguimos criar novas empresas e reaproveitar as empresas que temos de modo a torná-las sustentáveis. De um ponto de vista prático, o que é que a minha experiência me tem mostrado? As empresas que têm sido capazes de sobreviver e de manterem-se sustentáveis em alturas de crise, eu só olhar para a última crise, o que é que foi algumas lições que nós tiramos? Tiramos que, por exemplo, no setor do turismo, as empresas que foram capazes de sobreviver foram aquelas que foram capazes de reinventar, mas também foram capazes de criar mecanismos de eficiência e capazes de reduzir custos variáveis e custos fixos sem pôr em causa a sua base de ativos, sem pôr em causa o seu negócio. Não necessariamente aquelas que despediram pessoas. Porque alguns dos estudos que eu fiz mostram precisamente que ter as pessoas certas e mesmo a produtividade do trabalho, aqui medida pelo valor pago às pessoas, dividido por número de pessoas que estão a serviço das empresas, quanto mais elevado fosse, mais sobrevivência essas empresas teriam, o que é bastante interessante, porque geralmente o que nós pensamos é que vamos cortar salários, vamos cortar pessoas, e isso não é necessariamente o único caminho, ou se calhar não é o melhor caminho. Portanto, ter as pessoas, comunicar com as pessoas, ter os talentos nas empresas é muito importante. Eu até diria é o ponto mais essencial para as empresas. Se não for capaz de reter as pessoas certas, não vai ser capaz de ter acesso depois ao capital intelectual, que é ao know-how necessário. Depois vejo também que aquelas que eram mais líquidas eram aquelas que foram capazes de manter acima à tona. E aqui volto àquela questão que eu falei, portanto a liquidez é importante, nós temos que trabalhar na liquidez das empresas. Portanto é insustentável nós temos prazos de pagamento de 120 dias. E se nós olharmos, por exemplo, para um barómetro que a InformedB apresenta regularmente, nós temos apenas 15% das empresas em Portugal com os seus pagamentos em dia. E temos 2/3 que estão em dívidas há mais de 30 dias, portanto não são capazes de honrar os seus compromissos. Isto é preocupante, isto tem que ser feito alguma coisa para que as empresas sejam capazes de honrar os seus compromissos, porque elas não honram os seus compromissos e os outros também não vão ser capazes. Portanto, existe aqui muito a fazer na questão da liquidez, este é um ponto que eu gostaria que, na minha mensagem, que passasse como um ponto que é necessário trabalhar. Obrigado, professora. Obrigado pelo contributo. Eu queria passar então agora para uma segunda ronda de intervenções e no fundo, queria no fundo ir um bocadinho mais além daquilo que já ambos os três, como se diz na brincadeira. Aliás, é um ponto que eu creio ser bastante importante e que todos os oradores já acabaram por tocar nele, que é a questão do financiamento da economia. E, portanto, no fundo, nós estamos aqui numa situação em que se espera que haja, como creio que foi o Miguel que disse, a tal bazuca que o Governo espera apresentar dos fundos comunitários, no fundo o tal Fundo de Recuperação Europeu. Temos também um novo quadro comunitário de apoio que irá substituir o Portugal 2020 e que se irá iniciar no próximo ano e para o qual ainda se esperam novidades sobre qual é que serão as linhas e os eixos de intervenção desse novo quadro comunitário de apoio. E, portanto, no fundo, gostava de perceber, na vossa opinião, para onde é que deveriam esses fundos ser direcionados, mas não podemos não nos cingir somente à questão quer do Fundo de Recuperação, onde se espera que Portugal receba vários milhares de milhões de euros por ano, estima-se à volta de 7 mil milhões de euros por ano durante os próximos anos, em grandes pacotes de ajuda comunitária, mas também se esses deverão ser os mecanismos a ser utilizados ou se haverá outros, como a questão também já muito falada
finalmente, a criação do Banco de Desenvolvimento ou de outras instituições que no fundo servem também esses intentos de apoio à economia, ou mesmo a questão do que tem sido mais utilizada pelo atual Executivo Governativo, das linhas de crédito tradicionais com as tais garantias das sociedades de garantia mútua. Ou se, em vez desse tipo de financiamento mais direto às empresas, poderão haver outros tipos de apoios, como outros incentivos, isenções fiscais, por um lado. Por outro lado, também, se em termos de apoios e de incentivos, que não sendo monetários, até porque Portugal continua a viver uma situação orçamental bastante débil, se haverá outras possibilidades de fazer mais com menos, ou seja, no fundo, que medidas é que os empreendedores e aqueles que estão a criar empresas e novos projetos poderiam ser ajudados, sem ser única e exclusivamente com a questão de dar-lhes dinheiro para realizarem um projeto. E depois também, no fundo, se todos estes incentivos devem servir, aquilo também que a professora Maria João disse, no fundo, se poderão servir para ajudar a redirecionar a economia nacional para outras áreas que não seja as tais aberturas de cafés, restaurantes e cabeleireiros, sem nada contra essas profissões, nem contra esses empreendedores, mas a verdade é que temos muitas empresas nessas áreas e faltam, se calhar, muitas empresas como aquelas que o Miguel tem o prazer, acredito eu, de dirigir, que não se ficou pelo simples, mas sim foi para uma área inovadora, para uma área onde foi desbravar quase caminho e criar algo que no fundo era, acredito, um nicho de mercado que estava por explorar e daí também o sucesso da visão dele e que no fundo acaba por ser também o sucesso que a Science for You tem tido nos últimos anos. Dito isto, Miguel, se querias acrescentar alguma coisa ou o que é que tens para dizer no fundo neste ponto? Ora bem, o relevante é realmente os euros, muito honestamente. Não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes, mas que se nós tivermos realmente uma indústria de capital de risco à procura de empreendedores, muito ativamente, com cheques para passar, eu tenho a certeza que vai haver muito mais pessoas a pôr o braço no ar quando a professora Maria João perguntar quem é que quer abrir a empresa, porque vai haver um incentivo real a que isso aconteça. E há vários programas ao longo também da história, nós tivemos vários. Temos sempre um problema grande, que é o problema da dimensão. E Portugal tem um problema, porque, como foi dito, e muito bem, a maior parte das empresas, até 95%, não sobrevivem. Ou seja, depois temos os 4% que sobrevive e depois temos 1% eventualmente que pode realmente dar uma boa valorização e que pode realmente dar dinheiro ao fundo. Qual é o problema disto? É que precisamos ter 100 empresas, porque a maior parte das vezes estes fundos têm 10, 15, 20 e aí trabalham com probabilidades muito baixas porque é realmente ainda mais difícil conseguir que isso aconteça. E isso traz a questão da escala, acaba por ser muito relevante e por isso nós temos que conseguir ganhar escala e para ganhar escala, obviamente que as universidades, as incubadoras, os concursos de ida, tudo isto que pode ser promovido e que deve ser promovido, às vezes não com dinheiro direto, mas, por exemplo, o governo teve umas iniciativas interessantes como o Startup Visas e tudo mais, que foi pelo menos ali um incentivo a que as pessoas pudessem empreender e tivessem ali alguma coisa para começar a ver e para tentar desenvolver as ideias, mas é isso que é muito importante, mas não só os Web Summits desta vida, como também falar dos exemplos de sucesso, passar uma mensagem à sociedade que é possível fazer, mostrar como é que aquelas empresas que hoje em dia são as 5 empresas mais valiosas dos Estados Unidos e também do mundo, que nascem com projetos de empreendedorismo. Óbvio, aquilo nem 1%, aquilo dá 0,001%, mas esteve lá, houve esse investimento todo até que sai uma Amazon. E aí é que está, ou seja, nós precisamos, acima de tudo, são mais do que o dinheiro de capital de risco, tudo o resto, obviamente, é importante, como as incubadoras, o ecossistema e tudo mais, mas o capital de risco é a primeira questão fundamental
e há um exemplo muito interessante de Israel que vale a pena seguir, que hoje em dia é uma potência de capital de risco e que começou com capital de risco público, muito bem feito, mas também com muitos milhões para começar, e hoje em dia Israel é um caso de sucesso gigantesco no que toca a startups e que vale a pena seguir e que tem dimensão muito semelhante à portuguesa. Obviamente tem ali uma questão importante dos Estados Unidos que apoia muito, mas a nível de população podemos comparar com a nossa, e por isso é possível fazer noutros países como outros países já fizeram, não é preciso inventarmos a roda, não vale a pena, é seguir aquilo que foi feito noutros países, e Israel acho que é um exemplo nesta matéria, mas acima de tudo é uma questão muito social, e é preciso realmente passar este estigma. Isso não se faz com dinheiro, isso faz com tempo, faz com educação e faz obviamente com mídia a ajudarem neste sentido. Eu costumo dar um exemplo muito interessante, que foi há uns anos bons, calhar 4 anos, houve uma empresa daquelas que tinha sido um caso de sucesso e que acabou por falir. Até posso dizer hoje em dia o nome, que foi a Chick by Choice, toda a gente eventualmente se lembra, e que não correu bem. Não correm bem a maior parte das empresas que são startups. A partilha daquela notícia na altura, que foi que aquilo tinha corrido mal, a quantidade de ódio que estava a destilar nas redes sociais, a dizer que isto era tudo uma aldrabice, deu para perceber o quão difícil é empreender em Portugal. É que as pessoas não estão para se sujeitar àquilo. E aquilo era um projeto que podia ter funcionado, não funcionou, é a vida, faz parte desta questão do empreendedorismo, temos que perceber que isto é o normal. O normal é falhar, não é ter sucesso, o normal é falhar, mas os mitos, nem aos mídias, porque aquilo eram redes sociais do pensamento nacional, foi realmente assim que aquilo rebentou, de destilar ódio em relação à empresa e tudo o que tivesse associado a ela. E isso é isso que as pessoas não se querem submeter. Porque ninguém quer haters. E toda a gente tem que perceber que isto é um risco gigantesco que as pessoas têm que pôr na cabeça delas, e assim que começam a empreender, assim que começam a ter algum sucesso e que depois, como tudo na vida, pode correr mal. E é isso que nós temos também muito que tirar. Não é com dinheiro, não é com bazucas. Acho que as bazucas resolvem a parte de dinheiro, que pode ajudar muito a que se criem casos de sucesso. Criando casos de sucesso, principalmente se houver aqueles casos de sucesso bons em que a pessoa diga, pá, eu já tinha tentado 3 vezes e não consegui, acho que vai ajudar muito as pessoas perceberem que é preciso falhar muito até realmente conseguirmos acertar. E isso acho que vai ajudar muito a criar uma cultura de risco que favoreça imenso o empreendedorismo e as startups num curto espaço de tempo, mas não há uma solução para isto, não há um carregar no botão, infelizmente, que permita que isto aconteça do dia para a noite. Obrigado, Miguel. Passava então agora a palavra ao professor Daniel Traça, no fundo com o mesmo rap, no fundo, é com bazucas financeiras que lá vamos. Serão os fundos europeus o caminho da salvação? Precisamos ou não precisamos de redirecionar a nossa economia para termos uma economia mais competitiva? Serão as startups e os empreendedores a alavanca para esse caminho? Professor. Eu vou passar rapidamente por essas partes, depois vou chegar à parte que eu acho que é mais importante e que tem a ver muito com o ponto que o Miguel também. Precisamos de redirecionar a nossa economia. Nós sabemos que estes fundos vão estar muito na transformação do digital, na sustentabilidade. A economia portuguesa transformou-se muito a partir da crise de 2008. É interessante o ganho do turismo, o peso da exportação, e é preciso continuar essa transformação. Eu acho que nós estávamos no bom sentido e temos que continuar nesse bom sentido. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o empreendedorismo e a inovação vão ser fundamentais naquilo que se quer fazer. E o empreendedorismo como dissemos na primeira ronda que fizemos, é só uma parte deste processo de inovação. Agora, quando a Maria João pergunta aos seus alunos, e poucos levantam a mão, eu acho que nós temos de facto um problema cultural e, portanto, olhando para Israel, como o Miguel diz, é um país mais pequeno que Portugal. Mas hoje já lá estão os fundos todos americanos à procura de empreendedores para investir. E, portanto, não é só uma questão de dimensão. Porquê é que a dimensão é tão pequena em Portugal? E porquê é que é tão diferente num caso como Israel? Eu não sei se vocês conhecem, há um estudo do Hofstede. O Hofstede é um psicólogo holandês, acho eu, que fez um estudo sobre as culturas todas do mundo. E classifica todas as culturas do mundo de acordo com 6 dimensões. E há 3 dimensões
em que a cultura portuguesa está nos extremos de todas as culturas da Europa. É a cultura menos individualista, é a cultura com maior aversão à incerteza e é a cultura com menos orientação para o longo prazo. Okay? Isto é um survey que se faz às culturas, portanto, podem ver ao site, é Ofsted, www.Ofsted, e eles têm lá isto, todos estes dados são facilmente adquiríveis. Ora bem, estamos a falar das 3 dimensões mais importantes para ser empreendedor. Ter-se uma vontade pessoal de ter sucesso, ter-se uma vontade de correr riscos e ter-se uma capacidade de perspectivar a longo prazo. Portanto, o empreendedorismo não é natural na nossa cultura e, se calhar, por isso é que com a mesma dimensão que Israel, é mais difícil ter casos para virem. Isto está a mudar. Agora, eu sou daqueles que acho que cultura não é destino. E acho que as culturas mudam-se e as culturas ajustam-se. Se forem ver a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, há 40 anos atrás eram a mesma cultura, eram o mesmo país. E hoje são países completamente diferentes. E, portanto, as culturas mudam. E a juventude portuguesa tem a capacidade de seguir os exemplos como os exemplos do Miguel. O que é preciso? É preciso trazer para cá os financiamentos e é preciso trazer para cá a cultura, o ambiente. E por isso eu acho que há uma pista que nós devemos seguir, que é a mesma pista pela qual nós na Nova achamos que era interessante atrair alunos estrangeiros, é a pista do Startup from Portugal, que é no fundo criar um ecossistema em que não sejam só os empreendedores portugueses, mas sejam outros empreendedores da Europa que achem que é interessante vir para Portugal lançar a sua empresa. E isto hoje é possível, com um bom enquadramento legal, com um bom trabalho com os financiadores, com um bom fundo inicial de público que diga, não, nós até, se fores um bom empreendedor que esteja na Alemanha e queres vir para Portugal fazer a tua startup, até nós te apoiamos. E com isto cria-se uma energia que a seguir vêm os fundos para cá e a seguir os próprios jovens portugueses vão participar nisto. E estes empreendedores estrangeiros que cá estão podem cá ficar. E, portanto, eu acho que nós temos, como Portugal, e voltando à questão do turismo, temos que, mesmo na questão do empreendedorismo, começar uma estratégia a partir daquilo que é a nossa força. A força de Portugal é que é um sítio extraordinário para se viver, é um sítio extraordinário para se estar, pode ser um sítio extraordinário para se empreender, pode ser um sítio extraordinário para ser acolhido. Se aliarmos isso se aliarmos à estratégia do empreendedorismo, como fizemos ao turismo, como estamos a fazer ao ensino superior, podemos de facto ter um fator diferenciador. E voltando à questão da estratégia dos setores de Portugal, eu acho que o grande desafio de Portugal é construir uma estratégia à volta desta sua clara vantagem, e depois aplicá-la ao empreendedorismo, como aplicá-la ao ensino superior, como aplicá-la à saúde, como ter sucesso a aplicar ao turismo. Se conseguirmos isto, ultrapassamos esta dificuldade que é da nossa cultura, que é real, pelo menos no curto prazo, criamos uma energia que faz com que os jovens portugueses que estão a responder à Maria João, quando veem todos estes estrangeiros ao seu lado, vão dizer, e por que não eu? Eu posso garantir, por exemplo, o facto de eu ter 50% dos meus alunos que vêm de todo o estrangeiro tem um enorme impacto na forma como os meus alunos portugueses sentem o mundo, vivem o mundo e pensam nas suas próprias ambições. E eu acho que este processo de abertura a Portugal também podia ter um impacto muito grande no empreendedorismo, porque, mais uma vez, não sou eu que o digo, são os estudos que mostram a cultura portuguesa, nós não temos, tradicionalmente, uma cultura muito voltada para o empreendedorismo. E isto é um reconhecimento enorme de pessoas como o Miguel, que apesar de todo este ambiente, que não é propício como ele próprio descreve, arrisca, não desiste, volta a arriscar, não presta atenção àqueles que não querem o progresso e continua no seu caminho. Infelizmente, não são que cheguem, nós podemos fazer mais, trazendo mais exemplos de fora, porque Portugal tem essa capacidade. Um bom enquadramento legal, um bom trabalho com fundos estrangeiros, nós temos o sítio para se estar, temos a infraestrutura da IT, temos tudo. E eu acho que por aí conseguimos ultrapassar aquilo que são as dificuldades de uma estratégia deste tipo, que eu acho que é uma estratégia da qual o país precisa. Obrigado, professor. Passava então a palavra à professora Maria João Guedes, no fundo,
com a mesma, seguindo a mesma lógica, no fundo, o que é que os nossos decisores políticos, nossos decisores públicos poderiam estar a fazer ou poderiam estar a pensar para implementar agora, quer no curto prazo, quer no médio e longo prazo, quer em termos de financiamento, questão que já tem sido debatida pelos outros dois oradores, mas também em outro tipo de políticas ou incentivos que, no fundo, ajudem à tal competitividade e à tal aumento da performance que a professora também já abordou na sua primeira intervenção. Professora. Então, daquilo que está pensado, temos aqui a aspirina, aqui para o curto prazo, que as bazucas, quer aqui os 3.000 milhões nacionais para assentes em 3 partes, capital de risco, mais linhas de crédito, mais apoios a fundo perdido, que vai solucionar de algum modo aqui as necessidades mais emergentes de financiamento das empresas. Temos aqui a bazuca europeia, que ainda não está decidida, mas possivelmente poderá vir um valor significativo, talvez 15 mil milhões a fundo perdido, portanto é interessante, e vamos ver quais são os setores onde vai ser privilegiado. Depois temos uma série de fundos que isto é preciso quase que enciclopédia para conseguir perceber isto, não é? O Portugal 2030, a indústria 4.0, a economia circular, é uma série de coisas que o empreendedor, que só para ficar conhecedor disto, tem muito tempo que despender. Mas vamos aqui concentrar-nos no Portugal 2030. Portugal 2030 tem muitas linhas de orientação interessantes, mas há aqui algumas linhas que me preocupam. Portanto, visa apostar em vários setores, mas há aqui uma em particular, nomeadamente na parte das startups, mas depois em novas especializações em áreas de procura emergente. E quais são essas áreas? Turismo, indústrias tradicionais, floresta e agricultura. Eu, quando li isto, fiquei um pouco surpreendida, porque quando eu olho para o número de empresas criadas na agricultura ou aqui nas indústrias tradicionais, o valor é muito baixo. Depois aqui custa-me um bocadinho compreender como é que há aqui uma procura emergente na agricultura. Portanto, vamos ver como é que isto vai correr. Preocupa-me esta questão. Então, como é que eu acho que nós poderíamos ultrapassar esta questão e ajudar os empreendedores, coisas mais práticas propriamente ditas? O processo de concorrer a estes fundos é complicado, é moroso, é preciso conhecimento para conseguir preencher todos aqueles formulários, não sei se já tiveram a oportunidade de ver os vários ecrãs, aquilo é complicado. E depois a taxa de sucesso é baixa. E até depois de ter uma decisão, passa tanto tempo que não vai propriamente ajudar as empresas que têm uma ideia a esperar tantos meses. Portanto, aqui é uma possibilidade de financiamento, mas que é preciso ter aqui alguma precaução, porque demora. Então, o que é que se poderá fazer? É que incentivar o diálogo entre quem tem o dinheiro e quer investir e ouvir onde é que essas pessoas querem investir. E depois saber se há não ideias nessas empresas, se há não pessoas dispostas a criar empresas nessas áreas, e também fazer com que as pessoas que têm dinheiro, ou os fundos que têm dinheiro, quem tem possibilidade de financiar, possa estar aberto a novas ideias. Portanto, há aqui que promover o diálogo. Portanto, não basta criar linhas de apoio a fundo perdido, mais linhas de crédito, se não houver aqui um casamento entre quem quer financiar e quem está com uma ideia para criar uma nova empresa. Portanto, há aqui que conciliar os dois lados. E tem que haver várias fontes de financiamento. As empresas não podem estar sempre a apoiar-se nos fundos perdidos, nas linhas de crédito adicionais. Portanto, têm que ser capazes de criar as suas próprias almofadas com o seu negócio, aquelas que já existem, para serem capazes de financiar no futuro. Então, uma empresa que não cria uma almofada suficiente, uma folga suficiente para ser capaz de sustentar o seu negócio, não vai poder durar muito tempo. Uma das coisas que me suscitou alguma preocupação no início da crise do Covid foi muitas empresas que ao fim de 15 dias de crise já não eram capazes de se manterem à tona. Como é que isto é possível? Como é que é possível que uma larga porcentagem de empresas ao fim de 15 dias já não é capaz de estar no mercado, não tem capacidade de pagar ordenados, não tem capacidade de pagar fatores? 15 dias, isto foi a primeira notícia que saiu, foi ao fim de 15 dias. Portanto, se ao fim de 15 dias já estão a passar dificuldades,
como é que tem uma folga suficiente para investir em novas oportunidades de negócio? Uma empresa que não investe, uma empresa que não se reinventa, não dura. Então, nós não queremos que novas empresas que sejam criadas venham perpetuar este ciclo. Portanto, nós queremos empresas que sejam capazes de vir para um negócio novo, que eles chamem novas empresas com procura emergente, que chamem o que quiserem, mas que sejam capazes realmente de criar emprego, criar sustentabilidade, criar negócios, mas que sejam capazes de se sustentar a si próprios, de criar novas oportunidades de negócio. Senão, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar novas empresas que ao fim de poucos meses vão precisar novamente de mais linhas de apoio, de mais fundos a fundo perdido. Isto não pode ser. Portanto, tem que haver aqui uma capacidade de parar, pensar se o que é que nós estamos aqui a incentivar, se estamos aqui a incentivar a criação de empresas nas áreas certas, ou se estamos aqui a incentivar a criação de empresas mais do mesmo e aqui a perpetuar os mesmos problemas. Portanto, eu diria que é necessidade aqui, aquilo que às vezes nós chamamos aqui um big bath, né? Às vezes mais vale fazer uma grande limpeza para o que renasce numa capacidade nova de realmente criar a competitividade das empresas. Agora, também temos muitas empresas e nós não podemos agora querer passar aqui um pano por estas empresas todas, porque há aqui a questão do emprego e essa questão é muito importante. Portanto, nós queremos que aquelas que são capazes de sustentar permaneçam e as que não sejam capazes ou se reinventem, ou então as pessoas que estão nesses setores tenham capacidade de arranjar rapidamente um novo emprego. Isto é muito complicado. Porquê? Porque nem sempre, qual é a solução mais prática? Vai para os layoffs, encerra, vai para o subsídio de desemprego. Se calhar podíamos criar alguma solução como um subsídio de reaprendizagem, de apostar em novas formações para essas pessoas serem reaproveitadas rapidamente, aproveitar os seus talentos, aproveitar as suas capacidades e não estarem em casa no subsídio de desemprego onde não são aproveitadas. Portanto, já que existe aqui um pagamento ao subsídio, mas vale pagar o subsídio e as pessoas estarem a ser aproveitadas as suas capacidades, os seus talentos, a sua formação, do que estarem a ser desperdiçadas em casa. E se calhar não é assim tão complicado, portanto pode ser uma ideia que à partida pode criar logo aqui alguma resistência, mas vejamos. Houve muita gente que agora foi para casa, mas depois houve áreas que ficaram muito deficitárias, onde não havia gente suficiente nesta crise mais recente. Então não há motoristas que foram mandados para casa e depois não há gente suficiente para fazer entregas. Porque é que não há aqui um reaproveitamento das pessoas naquilo que sabem fazer? Não há gente suficiente para ensinar alunos com necessidades especiais. Então, há tantos professores que não são colocados todos os anos. Se têm capacidade numa determinada área, porque não vão ser reaproveitados naquilo que sabem fazer bem. Portanto, aqui acho eu que não só dar fundos perdidos, mas pensar na formação que as pessoas têm, onde podem vir a apresentar as suas capacidades e dar alguma mais-valia às empresas. Depois uma área muito particular que eu acho que deveria ser apostado é ensinar as pessoas a fazer candidaturas a estes fundos, ensinar as pessoas a saber fazer um plano de negócio, ensinar as pessoas a saber responder às questões dos possíveis investidores colocam. Portanto, quando se coloca uma questão simples, então diga-me lá qual é o prazo de recuperação no meu investimento. As pessoas não fazem ideia, para já nem sabem o que é um prazo de recuperação. Não fazem ideia que existe aqui uma série de conceitos que é preciso ter em conta, não se fazem ideia porque é que a taxa de juros é diferente consoante o nível de financiamento ou consoante o risco. As pessoas não têm essa formação. Não tendo essa formação, jamais poderão fazer um plano de negócios adequado e não tendo um plano de negócio adequado, os financiadores não vão financiar. Portanto, dar capacidade às pessoas de criar planos de negócios que atraiam os investidores para poderem ser financiados. É fácil? Não. É imediato? Não. Mas tudo tem que começar por um pequeno passo. E se não for dado esse pequeno passo, se apenas começarmos a apostar nestas soluções de, passa a expressão de tapa-buracos, nós jamais conseguiremos sustentar a economia em decisões pensadas, com tempo, e que vão criar realmente empresas que vão gerar negócio, vão gerar emprego, vão gerar rendimento para o país. Porque se essas empresas são aquelas que depois vão pagar impostos, vão estar a gerar emprego,
vão gerar propriamente a competitividade da economia. Porque estas que estão a passar dificuldades só estão a causar disrupção, estão a causar necessidade de novos financiamentos, estão a causar necessidade de novas soluções. Portanto, salva-se empresas, mas também não podemos descurar a criação de novas empresas que não tenham os problemas que as empresas do passado estão a ter. O que é mais fácil? É as soluções de curto prazo, somente aquelas que são mais sexys, mais populares, que vão dar mais votos, mas às vezes é necessário pensar no futuro e não apenas nas próximas eleições ou na questão do próximo ano, e depois logo se vê, ou quem vem a seguir, que pense numa solução mais de longo prazo. Se eu acho que os fundos que existem ou estes programas todos são suficientes, é muito difícil responder a isso, porque primeiro não sei se estão a apostar nos setores necessários. Portanto, quando eu vejo aqui estas questões da agricultura ou do mar, são setores importantes, mas não são aqueles que vão criar aqui, quando eu vejo aqui a questão da nova economia digital, sei lá, o que falam aqui, a conectividade com a parte digital e das clouds, isto e aquilo. Eu não sei como é que isso vai ser feito, portanto gostava que o esclarecimento fosse maior, que fossem dados às vezes exemplos concretos, como é que as empresas podem alcançar isso, e que não seja apenas bullets que aparecem nestes planos estratégicos ou planos de recuperação, aquilo que seja, bullets que se leem muito bem, que parecem ser muito interessantes, mas depois nós não sabemos como concretizar isto. Quando alguém com necessidades de financiamento ou com uma nova ideia de criação de uma empresa aparece-nos para frente, eu digo sim, está no setor, está aqui dentro disto. Então como é que eu vou conseguir financiar a minha empresa? Bem, então vai preencher estes 20 páginas de formulário, vai esperar 18 meses por uma decisão de financiamento e olha, a taxa de sucesso é 4%. Como é que eu consigo criar aqui uma esperança nos empreendedores? É complicado. Obrigado, professora. Eu tenho estado aqui também a monitorizar aqui os vários comentários aqui na página do Facebook. Temos tido vários votos de congratulações com a iniciativa, as pessoas têm estado bastante animadas, e selecionei apenas aqui uma pergunta, entre das várias possíveis, mas uma que me pareceu um pouco mais importante, até por ser um tema que possivelmente ainda não chegámos a abordar com a relevância que esse tema poderá ter. No fundo, esta questão, no fundo, é para os três, não vou direcionar para ninguém em particular, que se alguém quiser acrescentar alguma coisa, faça um favor, e a pergunta é se a nossa rigidez laboral não será um entrave às startups. Será só cultural a diferença entre os Estados Unidos e a União Europeia? Não estará a grande diferença nos incentivos e no sistema laboral e de acesso ao financiamento? Portanto, no fundo, é esta a questão que aqui o Nuno Pereira da Cruz nos coloca. Não sei se alguém quer pegar deste tema, da questão também da rigidez laboral. Sei que possivelmente não é um tema que nem todos estarão muito à vontade. O Miguel, se calhar, lida com ele mais no seu dia-a-dia, porque muitas vezes tem que fazer alguns ajustes, seja positivos, seja negativos na sua força laboral, e portanto isso muitas vezes também não é visto como um entrave, esta questão da flexibilidade ou a falta de flexibilidade laboral das empresas, nomeadamente no caso das startups que estão numa fase mais inicial. Se é um tema ou não, poderá não ser. Obviamente que a questão da flexibilidade laboral é o chamado nice to have. Obviamente, para o lado de quem está a investir, o ideal é ter o máximo, mas nós compreendemos que há um outro lado que também não pode viver dessa maneira. Eu não acho que quando se toca a investir, obviamente quando é feito um pensamento muito estratégico, um Excel, como o Daniel estava a dizer, quer trazer empreendedores para Portugal, há aqui um pensamento e há ali uma série de coisinhas que uma pessoa coloca e diz, pá, isto é bom, isto é mau, isto é bom, isto é mau.
no empreendedor nacional, eu não acho que isso vá ser, epá, eu vou abrir uma empresa muito boa, epá, mas afinal não vou porque sei que depois tenho dificuldade No nacional, eu não acho que seja aquele fator. É um nice to have, para quem lá está, mas não acho que seja isso que vá dizer, olha, aquele tipo não investiu por causa daquela questão. Obviamente pode haver alguns temas que sejam muito importantes, mas temos tantos regimes, tantas questões que dá mais flexibilidade, dá menos flexibilidade. Acho que o tema, obviamente, maior é a questão dos impostos. Paga-se muitos impostos. E isso é um problema, mas é um problema que nós somos um país pobre, um país muito endividado, e por isso tem impostos muito altos. Não é? Sabemos até onde é que viemos e como é que viemos até aqui. Isto ninguém quer ter impostos altos, mas é o que é, não é? Temos muitos funcionários, pô, bem, estava aqui uma discussão que acho que neste final acho que não faz sentido. Mas eu não acho que seja a coisa mais importante num investidor nacional que esteja a pensar abrir ou não abrir uma empresa, mas tem aqui dois professores que saberão muito mais sobre esta matéria do que eu, certamente. Não sei se o professor Daniel, o professor Maria João, se querem acrescentar alguma coisa a este tema. Eu vou passar, porque realmente não tenho possibilidade ou capacidade de falar sobre isso, mas na parte do financiamento, de facto nós temos modos de financiamento distintos nos Estados Unidos. Acho que ainda existe aqui um grande peso da banca como o principal financiador para além dos fundos próprios. Portanto, talvez seja de fazer aqui uma ponte entre quem tem dinheiro e que não seja um banco, esteja disposto a investir, e aquele quem tem ideias que queira e necessite desse dinheiro para investir. Seja capital de risco, seja business angel, seja aquilo que for, chamemos o que quisermos, mas às vezes os empreendedores, por não conhecerem outros fontes de financiamento alternativo, só veem a opção bancária como um meio único de financiamento para os seus negócios, o que é redutor e é perigoso em alturas de crise, porque os bancos também enfrentam a crise, também ficam com menos capacidade de financiar quer as empresas existentes, quer as novas empresas, e isso é realmente uma diferença em relação aos Estados Unidos, ou economias mais voltadas para o mercado e menos voltadas para a banca como modo primordial de financiamento. Portanto, a minha sugestão é procurar outras alternativas de financiamento e não ficar apenas refém dos bancos como financiadores únicos. Eu se calhar juntar aqui 3 pontos. Por um lado, concordar com este ponto de Maria João é muito importante. A questão do financiamento do risco e do financiamento das reestruturações, sobretudo numa banca que hoje já é difícil, no enquadramento legislativo que a banca tem hoje, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E da necessidade, portanto, em Portugal, se é encontrar forma de trazer não só o venture capital, como o Miguel estava a dizer no princípio, mas o próprio private equity para ajudar a reestruturar empresas e tudo isso. O problema é que estes grandes fundos, private equity e venture capital internacionais, não temos dimensão para... Quer dizer, nós vamos falar com eles e começamos a falar do tipo de valores que estamos a falar, eles dizem, não, esquecem, isso não justifica o meu tempo. E, portanto, como é que vai... Portanto, nós temos que escalar o nosso grau de atividade para ser interessante ter aqui alguns fundos. Portanto, e essa é uma pergunta, e esse é um ponto importante. Dito isto, volto ao ponto do Miguel. Israel é mais potente que nós e consegue fazê-lo. Portanto, há formas de lá chegar. Quanto à questão da legislação laboral, 2 pontos. Eu acho que a legislação laboral é ao contrário, quer dizer, no fundo, a legislação laboral é muito protetora exatamente porque as pessoas não querem correr riscos e, portanto, toda a cultura é uma cultura de segurança e a legislação laboral vem nesse sentido. Eu diria, concordaria com o Miguel no sentido em que eu acho que não é por aí não é a principal barreira ao empreendedorismo, mas diria uma coisa. Eu lembro-me de estar em França e na altura começou a haver legislação que eu acho que ainda existe, que, por exemplo, contratos com colaboradores onde haja demasiada partilha de risco começaram a ser proibidos. A legislação laboral ainda é mais protetora em França do que em Portugal. Portanto, eu acho que o que é importante em Portugal é permitir que empresas que têm uma determinada dimensão, que são startups, possam ter algum espaço para que o risco com os colaboradores possa ser partilhado com os colaboradores. Por exemplo, questões de partilha de lucros, questões de partilha de risco, que isso tudo não seja demasiado fechado.
Eu penso que não é na legislação portuguesa, não tenho a noção exatamente do que é, mas, ou seja, eu se quiser ter um colaborador e se lhe quiser dizer, olha, tu vens, mas ficas pago com opções, ou pago com uma opção qualquer nesta empresa, tu ficas aqui durante não sei quanto tempo, que isso seja possível fazer. Eu penso que isso ainda é possível fazer, e isso é que é fundamental deixar, para permitir que este ambiente de risco das startups também possa trazer para dentro dela colaboradores que tenham esta mesma vontade de partilhar risco e que, portanto, se possa ter esse espaço de criatividade. Se conseguirmos fazer isso, conseguimos manter ao mesmo tempo um sistema que é protetor nas grandes empresas, protetor do colaborador, como deve ser, mas nas startups tem que ser tratadas de uma forma diferente, mantém a elasticidade e a flexibilidade que é necessário para que as pessoas que querem trabalhar com uma startup e correr um bocadinho mais risco o possam fazer com formas de contrato um pouco diferentes. Obrigado, professor. Vou então dar por encerrada esta sessão. Queria agradecer em particular aos três oradores, ao Miguel, ao professor Daniel, à professora Maria João, a todos aqueles que tiveram também a oportunidade de nos escutar através do Facebook, a todos aqueles que deixaram as suas mensagens de incentivo por esta iniciativa. Agradecer também, por último, e foi por aí também que queríamos começar, ao professor Joaquim Sarmento também por esta iniciativa e, no fundo, desejar a todos uma muito boa noite e voltaremos, de certo, a encontrar-nos aqui numa próxima iniciativa do SEN, depois das férias em setembro, como o professor Joaquim Sarmento fez questão de referir no início. Ok? Muito obrigado a todos e muito boa noite. Obrigado.